Nós vamos... Deixa eu só comentar então, nós estamos falando sobre relacionamentos reais, certo? Então só para a gente relembrar um pouquinho, 2 semanas atrás nós conversamos aqui sobre como estarmos menos distraídos e mais presentes em casa. Foi algo bem interessante e importante naquela noite. Semana passada, Dia das Mães, dia especial para a gente falar de relacionamentos, nós conversamos sobre como construir relacionamentos profundos na época da superficialidade. Deixa eu comentar com vocês algo que me alegrou bastante. Semana passada foi o culto de Dia das Mães com maior frequência da nossa história. Porque Dia das Mães sempre é complicado, muita gente sai, viaja e tal, né? E não que vocês não saíram para ver as mães, saíram, mas voltaram mais cedo para estar no culto. E foi muito bacana. Vieram mais cedinho para podermos estar juntos. E com certeza isso valeu realmente muito a pena. Porque de minha parte, assim, o culto de semana passada foi muito especial. Falou muito ao coração e trouxe muita orientação e paz. E a gente falou justamente sobre isso, sobre como construirmos relacionamentos mais profundos. Conversamos semana passada que relacionamentos se constroem quando nós dedicamos tempo e se aprofundam quando nós compartilhamos dificuldades. Algo bem importante, deixa eu comentar, se você não estava num desses 2 encontros, não deixe de dar uma olhadinha nas mensagens que estão salvas no nosso canal. Mas hoje a gente vem para um novo tema, mais influência, menos conflitos, e eu quero falar um pouquinho da história desse sujeito aqui para nosso começo de conversa. O Jonathan Haidt, olha só, ele é filósofo, psicólogo, PhD em psicologia, tem pós-doutorado, é um escritor proeminente, professor universitário, pessoa de realmente muita influência. E certa vez, ele percebeu que os seus alunos da sua universidade estavam com muito mais problemas emocionais do que o normal. Olha só alguns dados para você ter alguma ideia. Entre 2010 e 2018, atenção, os diagnósticos de depressão e ansiedade mais que dobraram entre os estudantes universitários nos Estados Unidos. Dobraram. Se tivesse aumentado 20%, nossa, a gente já ficaria assustado. O que deu que o pessoal está tão deprimido? Mas que dobraram entre jovens. Não é perfil de depressão, mas mais que dobrou. Olha só, entre 2010 e 2020, houve um aumento de 188% de visitas à emergência de meninas que estão se automutilando. Então, 188%. E 48% de aumento entre os meninos, jovens, se automutilando. Caramba, loucura! E aí continua, mais uma, para você ficar atento, olha só. Entre 2010 e 2020, as taxas de suicídio aumentaram 167% entre meninas jovens e 91% entre meninos jovens. Então, esse sujeito ali que eu comentei, esse cara começou a pensar, o que está acontecendo? E ele percebeu que isso não era um efeito entre jovens e adolescentes só da sua universidade. Isso era algo, não só no seu país, era um fenômeno global. Então, reúnem equipes, fazem uma pesquisa em larga escala, mundial, para entender o que está acontecendo com os nossos jovens, que eles estão tão ansiosos, deprimidos e doentes emocionalmente. E toda essa pesquisa resulta nesse livro, Geração Ansiosa, que é um dos livros mais vendidos no mundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pais e mães, quem está aqui que é pai e mãe, precisamos ler esse livro. Pai, mãe, vós e educadores, precisa, é importantíssimo, Geração Ansiosa. E aí, de repente, você está curioso. Mas qual que é o resultado dessa pesquisa? Por que os nossos jovens e adolescentes estão tão ansiosos? Bom, tem diversos fatores. Mas eles mapearam 2 principais. E eles explicam isso com muita propriedade no livro, tá? Com muitos detalhes. Mas as 2 principais causas são: os pais ficaram desde a década de 80 extremamente super protetivos com seus filhos, eles não saem de casa, não vão no mercado, não fazem nada, não brincam na rua, tudo dentro de casa. E a segunda coisa, nós ficamos extremamente
liberais, ou hipoprotetivos na internet. Ali a gente deixa, ali a gente não coloca muitos limites, ali a gente deixa a coisa mais solta, ali a gente não está atento, porque a gente pensa que lá eles estão seguros e não estão. E o que eles mostram no livro, isso é bem importante, é que por nossos jovens e adolescentes não estarem com o seu cérebro bem formado ainda, e algumas partes bem importantes do cérebro ainda não estão plenamente desenvolvidas e maduras, o acesso em especial a redes sociais prejudica demais eles. Eles não estão fisicamente preparados para lidarem com a pressão social de curtidas, de comentários, de exclusão, de serem julgados e avaliados emocionalmente o tempo todo. Outra coisa que é interessante é que algumas partes do cérebro que são responsáveis pelo autocontrole não estão formadas ainda, e isso faz com que muitos jovens e adolescentes percam o controle sobre isso. Você já se perguntou, por que não pode beber antes dos 18 anos? Tem uma lei, não pode. Por que não pode tomar bebida alcoólica antes dos 18 anos? Porque o cérebro não está plenamente formado, especialmente nas áreas de autocontrole. E se toma bebida alcoólica antes dos 18 anos, aumenta muito a propensão a se tornar alcoólatra depois, quando é adulto. Só que os nossos adolescentes, crianças, estão tendo acesso a algo potencialmente viciante bem cedo. Bem cedo. Ok, então, pensando nisso, o livro coloca, eu não queria terminar essa série de mensagens, né, sem colocar isso aqui para a gente refletir. Isso também me incomoda, me desafia, e inclusive a gente vai marcar um grupo de conversa sobre esse assunto aqui, especificamente, para pais. O livro sugere, olha só, que adolescentes não deveriam ter smartphones até eles estarem no 9º ano da escola, 14 anos. Até lá eles deveriam usar telefones convencionais, ou o dos seus pais. Mas, calma, não deveriam, não faz bem usarem redes sociais antes dos 16 anos. Desculpa aí as meninas lá de trás, mas é o que o livro está dizendo. Não sou eu. O livro, tá? Nada de celular na escola, aqui está tranquilo, já virou lei esse ano no Brasil, então está tudo certo, podemos passar essa. E muito brincar livre e até sem supervisão dos pais, onde a gente pode deixar eles realmente cair, ralar o joelho, fazerem as coisas que eles precisam fazer. Bom, é o caminho ou não? Como você vai fazer isso na sua casa ou não? O que eu quero colocar é que a gente precisa perceber isso de forma crítica e colocar limites que protejam os nossos filhos. E se você deve estar pensando agora uma coisa bem interessante. Se eu fizer isso aqui em casa, vai virar um pé de guerra, né? Pensa, isso vai virar uma loucura, vai ser uma doideira. E aí vem a pergunta que nós queremos tratar na noite de hoje. Como nós podemos influenciar os nossos filhos sem que isso cause brigas? Ou evitando pelo menos as brigas. Aliás, se você está pensando, eu não tenho nada a ver com filho, eu não tenho filho, eu nem quero ter filho, você está pensando, vim no culto errado, calma, não desconecte teu disjuntor de atenção, porque essa pergunta aqui ela é muito importante para todos os relacionamentos. Quem aqui é casado? Casados. Quem é casado não quer às vezes que algumas coisas no casamento sejam um pouquinho diferentes? Não, está tudo perfeito. A gente não quer que algumas coisas sejam um pouquinho diferentes às vezes? Quer, né? Mas a gente quer que isso vire um pé de guerra em casa? Não, né? Então, como influenciar sem causar brigas é um tema importante para quem é casado? É um tema importante para quem no trabalho? É um tema importante para quem ocupa cargo de liderança na sua empresa? Você quer influenciar pessoas na sua empresa sem que isso vire um auê? Quer ou não quer? Então é importante que a gente preste atenção como influenciar mais e brigar menos. E sim, a Bíblia tem muito a nos dizer sobre isso. E um dos textos que mais tem me chamado a atenção nesses últimos tempos é o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 5, que diz o seguinte. Portanto, aliás, vamos lá, 1 Pedro 5, 1 a 5. Esse texto a gente viu no Congresso de Famílias, né? Quem estava lá.
Mas hoje a gente vai dar um enfoque um pouco diferente, tá? Algumas coisas vão ser parecidas, mas outras diferentes. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Deixa eu quebrar isso aqui um pouquinho melhor para vocês. Portanto, apela aos presbíteros. Presbíteros é uma palavra grega, original do Novo Testamento, presbiteron, que significa mais velhos, mais experientes. Pedro está dizendo, apelo aos mais velhos. Quem eram os mais velhos da época? 80? Não. Se tornava alguém um ancião, um presbítero, uma pessoa mais velha, com voz ativa, entre 30 e 40 anos. 30 e 40 anos. Galera dos 40 a mais. Está todo mundo aí? Tá, né? Para vocês, hein? Para mim também, 30, 40 anos. Ok? Então, olha só. Portanto, apelo aos mais velhos, mais experientes. Pastoreiem. Aqui é claramente um verbo que está falando de conduzir, de liderar. Mas liderar quem? Os mais jovens. É o que ele fala no versículo 5, ó. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se, deixem-se guiar pelos mais velhos. Então aqui Pedro está dizendo uma coisa bem importante. Vamos lá, mais velhos, vocês precisam conduzir a geração mais nova. Vocês são responsáveis por ela. Não adianta a gente ficar lá reclamando, essa geração não faz nada. Não, a gente é o responsável por conduzir eles. Tem duas pessoas que não podem chamar os meus filhos de mal educado. Quem que é? Quem que não pode chamar os meus filhos de mal educado? Eu e a Susan. Por quê? Somos os responsáveis por educá-los. Correto? Se tem uma coisa errada, a culpa é nós. Nós somos responsáveis por conduzir os mais novos. Aí é interessante que você perceba que o texto bíblico também coloca um modelo de liderança para não fazer isso e um para fazer. Ele fala, não como dominadores. Dominador é alguém que literalmente é um governante. Alguém que lidera pelo poder que lhe foi conferido. O dominador é literalmente alguém que exerce controle. Ele está dizendo, não liderem dessa forma. O Andy Stanley, pastor, palestrante, escritor, ele também tem livros muito bons na área de formação de liderança, faz seminários inclusive em empresas. Ele fala, bons pais não tentam forçar seus filhos a serem o que eles querem, mas buscam descobrir suas próprias vocações e os direcionar. Ei, nós não estamos aqui como dominadores. Não é nossa função escolher o time, a profissão, com quem vai casar. Não, queríamos, podemos? Não podemos. Porque não é nossa função sermos dominadores. Nós temos que conduzi-los como então? A palavra fala como pastores. Como pastores, ele está falando ali, Pedro. E quando a Bíblia está falando de pastor, não é esse, nem esse. A Bíblia está falando desse. Esse pastor aqui. É o pastor de ovelhas, que conduz um rebanho. Então, espera aí. O que eu estou querendo dizer é, Pedro, o apóstolo Pedro, está colocando como modelo de liderança, em casa e fora de casa, o pastor de ovelhas. O que a gente aprende dele? O pastor é alguém que caminha junto com as ovelhas. Ele não manda elas e fica lá sentado. Ele acompanha. Mas, e sabe uma coisa que eu acho interessante? Ele está falando aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês.
Todo mundo conhece aqui, acho que a maioria de vocês conhece o André. O André tocava a bateria com a gente uns meses atrás, se mudaram no final metade do ano passado, né? Quem não sabe, o André, ele era gestor de uma empresa de limpeza de cidade. Lá em Balneário, era aqui em Chapecó, agora voltou para Balneário. E eu aprendi uma coisa com ele. Vocês sabiam que no dia 1º de janeiro, que é o pior dia da limpeza para Balneário Camboriú, ele acorda cedo e vira à noite com os catadores de lixo limpando as ruas. É gestor. Não precisava fazer isso. Podia mandar da sua mesa. Mas ele vai junto. Por quê? Porque isso conquista influência. Esse é o modelo bíblico. Acompanhar. Vamos pensar agora na nossa casa. Não é só mandar. A gente manda, mas a gente caminha juntos. Acompanha. Está junto com eles. Mais que isso, o pastor ele dá o exemplo, ele vai caminhando e as ovelhas vão seguindo. Por quê? Porque elas veem ele, e quando elas veem ele, elas sabem qual é o caminho que elas também têm que andar. Elas não sabem o caminho que elas precisam andar, elas sabem porque elas veem o pastor é referência, ele dá o exemplo para elas. O texto fala literalmente nisso, em dar exemplo. E o pastor, além disso, ele está disposto ao sacrifício. Davi fala que era pastor de ovelhas, ele fala que ele algumas vezes enfrentou animais selvagens para proteger as suas ovelhas. Está disposto a morrer por elas, se for o caso. Tá, o que você está querendo dizer, Jorge? Aguenta aqui. Eu estou querendo dizer que nós devemos não só exercitar o poder com os nossos filhos, mas a gente tem que conquistar influência sobre a vida deles. Porque quando a gente governa a nossa casa só na base do poder, vai funcionar, e eu também uso isso. Muitas vezes a gente fala, se não fizer isso, vai ter uma consequência. Mas isso tem data limite. Quando eles forem adolescentes e adultos, não dá mais para tirar o celular. Quando forem adultos, não dá mais para mandar para o quarto. Mas se a gente conquistar influência sobre eles, a gente continua tendo um bom relacionamento mesmo quando eles crescerem. Dá para entender isso? Se você não conquistar influência no seu trabalho, os teus funcionários vão te obedecer. Claro que vão, enquanto você estiver olhando. Enquanto você estiver lá. Porque você vai virar as costas, aí não mais. Mas se você conquistar influência sobre eles, mesmo que você não esteja lá, eles vão te ouvir. Percebe isso? Bom, mas como é que eu conquisto influência? Pedro está dizendo, como um pastor, acompanhe, dê exemplo, esteja disposto ao sacrifício. Construímos influência pelo exemplo e pela disposição ao sacrifício. O Andy Stanley, que eu comentei antes, ele fala isso num gráfico que eu acho bem interessante. Influência é conquistada pelo respeito. Respeito é conquistado pelo comportamento. E aí eu estava pensando, eu vou ser bem sincero, abrir um pouco aqui como é que foi a minha vida de filho. Meus pais foram muito presentes. E eu já falei isso para vocês algumas vezes. Eu sei que nem todo mundo teve esse privilégio, mas eu tive pais presentes. Eu posso falar então no papel agora de filho. E eu vou dizer para vocês que eu não fui um filho perfeito de longe, mas de forma geral, eu consegui viver na direção que os meus pais mandaram. E meu irmão também. E a gente teve poucas desavenças. Algumas coisas pontuais a gente teve, mas a gente não teve muitas desavenças. E eu fiquei pensando, poxa, eu estava normalmente atento e queria ouvir os meus pais. Eu normalmente queria entender o que eles tinham para a minha vida. E eu fiquei pensando, como é que eles conquistaram isso em mim? Como é que eles conquistaram essa influência? E eu lembrei de duas situações que me marcaram muito na minha adolescência. Uma delas, eu estava em casa e eu ouvi que na cozinha as vozes estavam meio alteradas. Sim, casa de pastor também dá briga. E eu vi que os meus pais estavam tendo uma discussão.
E isso era coisa rara, porque normalmente eles não discutiam na nossa frente. Então, poder ver assim a discussão do pai e da mãe, pensei, agora eu vou ver como é que funciona. Não é bom quando tem uma discussão em casa e a gente não está envolvido, né? Então, assim, eu vou aproveitar e vou ouvir. Então, eu fui lá, né? Peguei a pipoquinha, fiquei só de olho, antenado, ouvido atento, para saber o que estava acontecendo na cozinha. E aí eu descobri que o motivo da discussão era que eles tinham um caixa bem controlado, todo o dinheirinho que eles gastavam, eles anotavam. E tinha R$ 50 faltando no caixa que eles não sabiam onde tinham gastado. Só que, claro, R$ 50 20 anos atrás, bem mais, né? E aí eles estavam discutindo. E a minha mãe estava dando uma dura no meu pai. Minha mãe é normalmente aquela legítima baixinha invocada, assim, sabe? E ela estava dando uma dura no meu pai e estava dizendo para ele, a gente tem que cuidar mais aí do dinheiro, como é que vai sumir dinheiro assim, sem que a gente saiba. E aí deu aquela dura, e aí foi pro quarto. E eu com a pipoquinha lá, só. Daqui a pouco, a minha mãe achou os R$ 50. E estava na bolsa dela. Sabe o que ela fez? Pegou os R$ 50, foi até meu pai e disse, está aqui os R$ 50, estava na minha bolsa, me perdoa. Sabe o que eu pensei naquele momento? Eu nunca ia fazer isso. Nunca ia fazer isso. Eu ia pegar aqueles 50 pila, deixar em outro lugar, ia assobiar, fingir que nada aconteceu. Mas, eu pensei, eu quero ser aquela pessoa que quando isso acontece, vai lá e fala. Percebe? Ela era naquele momento a pastora, ela estava indo na minha frente, ela estava indo na direção, ela estava indo exatamente no caminho que eu queria seguir, ela estava indo na direção que eu queria, ela estava dando exemplo. E sabe o que meu pai fez? Meu pai abraçou ela e disse, eu te perdoo. E eu pensei, eu nunca ia fazer isso. Naquele momento eu ia dizer, toma, né? Eu falei. E agora? Eu ia fazer isso. Mas eu pensei, eu quero ser o cara que abraça a minha esposa um dia e diz, nesse momento, eu te perdoo. Porque podia ter acontecido comigo também. Percebe? Comportamento gera respeito, gera influência. Construímos influência pelo exemplo e disposição ao sacrifício. Daquele dia em diante eu pensei, eu quero ouvir eles. Porque eu quero ser como eles. Outra situação que eu vivenciei na minha adolescência. A gente foi para fazer uma caminhada. Meus pais tinham uma casa na praia, a gente ia toda semana para a praia. Privilégio, né? Geração Nutella. Mas vamos lá. Toda semana a gente ia para a praia. E aí tinha uma trilha que dava para fazer lá perto de casa, que subia um morro. E a gente decidiu, vamos lá subir o morro? Vamos. Então saímos nós três. Meu irmão não foi, não lembro porquê. Então saiu meu pai, minha mãe e eu. Fomos subir o morro pela trilha. Fomos subindo lá e tal. E aí a trilha não tinha sinalização. A gente foi achando mais ou menos por onde a gente achava que era. E a gente errou o caminho. E a gente entrou numa propriedade particular. Mas o problema era que nessa propriedade particular tinha um cachorro brabo e solto e grande. É uma combinação fatal, né? O cachorro muito grande, solto, e ele veio cuspindo ódio, assim, ele veio com tudo, com todos os dentes, latindo, rosnando. Quando eu vi aquele cachorro vindo, eu virei para trás e corri, mas corri o máximo que eu pude. Tudo que eu queria era que meu professor de educação física me visse naquele dia, porque Zen Bolt. Depois de alguns segundos correndo que nem maluco, eu pensei, meus pais. Aí eu olhei para um lado, olhei para o lado, a mãe está lá. Ufa, a mãe está viva, não vou ficar órfão, tudo certo. Olhei para o outro lado, o pai não está. Como assim o pai não está? Aí eu fui correndo, diminuindo o ritmo, olhando para trás. De repente eu olhei, meu pai não deu um passo. Ele ficou parado, de frente para o cachorro, entre a minha mãe e eu e o cachorro. Uau! Ele ficou por nós. Sabe o que aconteceu? O cachorro veio, meu pai veio, estava lá aquele... Quando o cachorro chegou, o meu pai deu um chute
tão forte no cachorro, no focinho, que o meu pai caiu para trás. De tão forte. Desculpa os amantes dos animais, mas foi legítima defesa. Ele deu um chutão. Pau! Então, assim, meu pai caiu para trás, você imagina o estado do cachorro. Ele desistiu na hora. Com aquele chute, ele desistiu na hora. E o cachorro voltou com o rabinho entre as pernas. E era um cachorrão. E aí eu pensei, né? Como que eu não vou obedecer um homem que tem um chute desses, né? Mas na verdade o que eu pensei foi, como eu não vou obedecer um homem que morreria por mim? Morreria por mim. Como eu não vou ouvir o que ele tem a dizer sobre a minha vida? Você consegue entender? Quando a gente tem disposição ao sacrifício, a gente conquista o quê? Influência. Se naquele dia meu pai não tinha conquistado meu coração, ali ele teria. Esses dias, eu estava conversando com meu filho, Bernardo. E aí a gente estava num momento meio meloso, assim, disse, Bernardo, eu te amo, eu também te amo. Aí eu olhei para ele e disse, Bernardo, como é que tu sabe que eu te amo? Sabe o que ele me disse? Faz agora algumas semanas, ele olhou para mim e disse, pai, porque eu lembro o dia que eu estava no hospital, você disse para mim, que se você pudesse, você trocava de lugar comigo. Disposição ao sacrifício. Então, sabe, vamos pensar um pouco nisso. Quando a gente fala, por exemplo, a questão de eletrônicos, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, estratégias, tem controle parental, e não está nada de errado, você pode utilizar essas ferramentas, elas são muito boas. Mas o que a gente está vendo nessa noite, algo muito importante, é que o pilar principal para nós conquistarmos os nossos filhos e ajudarmos eles a entender o que é bom e o que não é para a sua vida, é a influência pelo exemplo. Sabe, quando a tua esposa ou teu marido vão estar atentos àquilo que você quer falar, quando elas perceberem, ele perceber, ou ela perceber, que você está realmente junto ali, que você daria vida por ele, por ela. Sabe, quando os teus funcionários vão querer te ouvir, vão querer te seguir, mesmo quando você não está lá, quando eles perceberem que você está junto, comprometido, e que você se sacrifica por eles, se for o caso. Pensa nas pessoas que foram influência na sua vida, e me diga se essas pessoas não te deram um exemplo e não estavam dispostas a se sacrificar por você. Aí está a chave da influência. Gente, o que nós estamos vendo aqui, resumindo em uma palavra, é isso aqui, ó. O difícil não é falar, o difícil é ser alguém que os outros queiram ouvir. Guarda isso para a tua vida, o difícil não é falar. Falar todo mundo fala. O difícil é ser alguém que os outros queiram ouvir. Esse é o desafio. E o meu desafio como pai agora, de duas crianças lindas, maravilhosas, é ser alguém que eles queiram ouvir, de verdade. Seja sobre celular, seja um dia sobre relacionamentos, seja um dia sobre profissão, seja sobre seus dilemas, quais forem. E eu não quero dizer com isso, a gente fala da importância do exemplo, que as palavras não são importantes. Não, as palavras são muito importantes. A gente entende o seguinte, as palavras dão sentido ao exemplo. A gente entende, opa, é por isso que a pessoa vive de tal forma. Ah, entendi, as palavras dão sentido ao exemplo. E o exemplo dá credibilidade para as palavras. Agora, o que a gente precisa entender é que exemplos sem palavras ainda podem influenciar, mas palavras sem exemplo não podem. Não podem. E aí, se a gente entende isso, a gente começa a olhar duas coisas. Primeiro, a gente para um pouco de olhar para a mudança que a gente quer no outro, e a gente começa a olhar para a transformação que Deus quer fazer em mim. Você entendeu isso? Se eu quero ser um pastor na minha casa e seguir e guiar os outros pelo exemplo e pela influência, o foco não é o que os outros precisam mudar, também tem que olhar isso. Mas é o que Deus quer transformar na minha vida, para influenciar as pessoas que estão ao meu redor. E aí, se você for muito sincero, e olhar para a tua vida, você vai perceber uma coisa. A gente não consegue, certo?
Gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Já teve muitas vezes que eu parei, botei a mão na cabeça e pensei, como eu queria ter mais paciência, mas eu não consigo. Como eu queria ser um exemplo melhor para eles às vezes, mas muitas vezes eu não consigo. Aí a gente bota a mão na cabeça e começa a pensar, como eu queria ser mais generoso com as pessoas ao meu redor, mas às vezes eu não sou. Sabe o que acontece quando a gente chega a essa conclusão? É exatamente nesse momento que a gente está aberto para encontrar o nosso Salvador, que vem ao nosso encontro e diz, você não consegue, mas eu sim. E se você viver comigo, eu vou te transformar cada vez mais, para que você seja cada vez mais parecido comigo. Quando você chega à conclusão, você não consegue, não é para você desistir, é só para você lembrar para onde você tem que ir, para Jesus. E esse Jesus, sabe o que ele falou? Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Se teve alguém que andou junto com a gente, que anda junto com a gente, se tem alguém que dá um exemplo supremo, se tem alguém que não só estava disposto ao sacrifício, mas deu a vida por nós, é Jesus. E quando nós reconhecemos a nossa insuficiência, nos lançamos nos seus braços e dizemos, Senhor, me usa como instrumento teu na minha família, por tua graça e misericórdia. Eu tenho descoberto que Ele faz muitas coisas, e que Ele transforma a nossa vida de forma que a gente talvez inicialmente não achou que seria possível. Então o que eu quero conduzir vocês nessa noite é para vocês avaliarem honestamente sua vida diante de Deus. Não pense agora tanto nas mudanças que você quer no seu filho, na sua esposa, no seu colega. Pensa agora o que Deus quer transformar na minha vida, para que essa mudança alcance outras pessoas. Se achegue ao Deus da graça e peça uma transformação real na sua vida. Deus, eu não consigo, mas Tu podes, transforma a minha vida, porque quando eu faço, não dá certo, mas quando Tu fazes, é consistente. 3. Peça que essa mudança possa contagiar as pessoas ao seu redor. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!